De um lado, um grupo de trabalhar. De um lado, um grupo de CLTs do espaço se vê envolvido numa situação de vida ou morte contra um alienígena desconhecido. E do outro, um grupo de fuzileiros navais se vê numa situação de sobrevivência contra, desta vez, um grupo dos mesmos alienígenas não tão desconhecidos, já que eles têm uma guia muito especial. Hoje, no canal Duelos de Filmes, eu tô ferrado. Putz, estou lascado. Porque o duelo é entre Alien, o oitavo passageiro, e Aliens, o Resgate. Um deles, a obra-prima de Ridley Scott, e o outro, uma das obras-primas, talvez ali junto com o Exterminador do Futuro, do James Cameron. Qual dos dois será que é o melhor? Já deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que hoje não vai ser fácil. Ai, lascou. Bom, vamos lá. Começando aqui pelos roteiros dos filmes, de forma bem rápida, porque eu acho que as premissas que eu disse na introdução já resumem perfeitamente os roteiros. São histórias realmente muito simples, e acho que aqui o que brilha é a realização. Tanto o Ridley Scott quanto o James Cameron fazem um trabalho absurdo aqui, enquanto diretores. E todos os outros aspectos dos dois filmes brilham muito. Então, realmente, em roteiro, eu não tenho muito como dizer nada. Acho que eu colocaria um empate aqui, uma vez que os dois roteiros entregam maravilhosamente bem, pelo menos em termos de premissa, vai. A gente pode olhar pelo lado da premissa aqui. Os dois são igualmente bons. Eu acho que, na grande verdade, o modo pra gente olhar isso aqui é outro, é um pouco diferente. As premissas são igualmente boas, mas eu acho que pra mim, Alien e Aliens é uma questão de clima. Eu costumo dizer que eu sinto frio quando eu assisto Alien, o oitavo passageiro. É um filme que se passa na nave, da Nostromo, né, um veículo de carga que está rebocando minério de volta para a Terra. E tem uma tripulação de 7 ali, que por conta de uma ordem, a companhia para a qual eles trabalham, a Weyland-Yutani, eles precisam descer para investigar a origem de uma transmissão desconhecida. E dali começa basicamente um slasher no espaço, mas um slasher tão elegantemente conduzido que nem parece um slasher. Quando você está acostumado com Sexta-feira 13 ou qualquer outra loucura assim, Hora do Pesadelo, principalmente depois do primeiro, é uma loucura, assim, realmente uma loucura. Já Aliens, o Resgate, o Resgate, eles precisam, 57 anos depois, a Ripley é encontrada, a única sobrevivente, e ela acaba se metendo numa missão militar para ir até uma colônia que existe agora no planeta, onde o Alien foi encontrado pela primeira vez pela tripulação dela 57 anos antes. Agora é uma colmeia inteira, são muitos aliens, 157, creio eu, né? Um para cada colono, se eu não estou enganado. Porra! Tudo isso? E mais, né? Por conta dos militares que vão morrendo ali. Então o clima ali é de tensão, tal qual no primeiro. Mas eu não sinto frio vendo esse filme. É uma tensão mais de ansiedade, de quando que o conflito vai acontecer. Ambos os filmes têm uma condução muito interessante. Hoje em dia um problema que eu tenho pessoalmente com alguns filmes, né, mais modernos, até da época também tinha isso, alguns, mas é mais do cinema moderno isso. Tem filme que parece que não tem saco pra ele mesmo, sabe? Ele quer logo, vai logo, conta logo o que tem que fazer, vamos rápido, que não tem tempo de ficar aqui explicando nada. E tanto Alien quanto Aliens, eles tomam o tempo deles. Alien é um filme que toma bem mais o tempo. Aliens é um pouco mais ágil, mas ainda toma bastante tempo pra estabelecer tudo direitinho e pra deixar tudo bem organizado, bem setado pra ação. Alien faz isso com o terror, por mais tempo. Passo que ali é 1 hora de filme fácil. É 1 hora de filme fácil pra só estabelecendo as coisas, e o Anastasia fez besteira, pera um pouquinho. Recebam um criminoso. Todo sujo, olha só isso aqui, cara. Olha só. Vamos se matar agora. A sujeira, a prova do seu crime. Quem é que quase destruiu as coisas do meu corredor? Fala pra mim, fala pra eles, admita o seu crime. Calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Não interessa pra você, palhaço. Olhe para lá, seu gato safado. Cara dele, seu pilantrinha. Pode de mim não, olhar pra ele. Eu acho que é isso com relação ao clima. Algumas pessoas talvez achem Alien um tanto mais cansativo do que Aliens, né? Porque ele realmente é bem mais lento. Fazendo besteira aí de novo, seu gato. Então, Alien realmente é um filme que é mais ágil nesse aspecto, de ir mais direto ao ponto, mas ainda assim ele toma bastante tempo. E aqui, talvez eu dê um ponto para Aliens. Embora eu goste muito de Alien do primeiro filme, eu reconheço que nesse aspecto realmente o segundo, ele, por ser mais ágil, ele vai funcionar melhor para a maioria das pessoas. Nossa senhora, isso dói dizer isso. Eu não consigo. Ok, calma. Agora nós temos um ponto.
e que não dá pra discutir. Personagens. Os personagens de Alien, o Oitavo Passageiro, são muito melhores. E não é uma questão de eu achar, tem gente que acha ruins os do segundo filme. Tá bom, são, a maioria é. Mas assim, calma, deixa eu explicar. Os personagens de Alien, o Oitavo Passageiro, eles são menos, né? Menos em número. São só os 7 passageiros e um gato, muito importante, o gato. Falando em gato, mais tarde, para com isso. 7 tripulantes e um gato. Então, desde o começo, você vê a relação muito bem trabalhada entre todos eles. Poxa, eu já trabalhei liderando equipe. Sempre tem o cara que é igual o Parker, que não veja bem, porque é o meu trabalho, porque eu ganho muito pouco e tal. Por mais que você concorde muitas vezes, no meu caso eu concordava, não sei se o capitão aqui da nave, né, o Dallas, concorda que os caras deviam ganhar mais, mas realmente sempre tem um cara que tá reclamando e você não pode fazer nada, porque você só tem que cumprir o contrato, tem que cumprir ordem. Esse tipo de trabalho não consta do meu contrato. E quanto ao dinheiro, vão me dar dinheiro pra fazer isso, eu farei com prazer. Ele tem toda a razão. Então sempre tem esse cara, tem a pessoa, né, que nesse caso aqui é a Lambert, né, que eles têm que caminhar até o local da transmissão e ela fica, não tô vendo nada, não tô vendo nada, não tô vendo nada. E o Kane, que é a nossa futura vítima, fala, para de reclamar. E ela, mas eu gosto de reclamar. Então sempre tem a pessoa que gosta de reclamar, meio dramática, né, que é no caso dela. Tudo bem, no caso dela, né, tão dramático assim, tão ET assassino gigante, mas, né, pessoa mais dramáticazinha. Tem a Ripley, né, que é, nesse primeiro filme eu acho ela bem chata, insuportável, porque ela é muito certinha. Tem o cara que só quer fazer o trampo dele embora, que é o Dallas, né, o capitão. E tem o Ash, que ele é o novato, né, o Dallas fala que ele viajou com outro oficial de ciência e depois trocou pro Ash 2 dias antes deles partirem. Então o Ash é o cara com esquisitão. Ele é estranho, ninguém conhece muito ele, ninguém confia muito nele, ele é meio assim, faz as coisas estranhas. E o Ash é o responsável pelo grande plot twist desse filme. Para de brincar com o fio, pelo amor de Deus, Anastácia. De novo, não! São, uma certa medida, estereótipos, né? Mas mesmo assim, são personagens interessantes, tem uma dinâmica legal entre eles ali. Já no segundo é a tropa, né, dos fuzileiros, e tem muita gente no começo. Então você tem relações muito superficiais, assim, muito rápidas. Depois, quando o grupo diminui, a galera morre, a maioria logo no começo, quando eles chegam na colônia, fica mais interessante, fica mais legal. Você tem relações melhores ali com o Hudson, desesperado, o Hicks assumindo o comando, né, deixando de ser só um soldado raso e assumindo o comando, né. Você tem o Burke, que é o cara da companhia, se revelando cada vez mais um grandíssimo de uma arma. Tem a Vasquez ali, que é a mulher macho, né, não usar esse termo hoje em dia, é meio ofensivo, mas ela é meio machona. Os caras até brincam no começo, já confundindo com o homem, Vasquez, ela não, e você e tal. Mas de fato aqui, os personagens do primeiro filme, por serem menos desde o começo, são muito melhor trabalhados, você se importa muito mais com eles, são muito melhor construídos. O primeiro filme está muito interessado em construir essa galera e que você se importe com essa galera. O segundo nem tanto. O segundo usa esses personagens mais como a galera tem que estar lá para proporcionar ação e para falecer. O drama está na Ripley. Eu já vou falar dela agora. Ellen Ripley. Ela é uma personagem excelente nos dois filmes. Mesmo tendo dizendo que eu acho ela meio chata no primeiro, ela tem razões, né, pra ser chata. Ela segue a regra certinha, né, aquela que joga com o regulamento debaixo do braço, né? E isso vai se mostrando depois, né, vai se convertendo, na verdade, numa coragem ali, que ao mesmo tempo não abandona a fragilidade da Ripley, e que no segundo filme, né, continua toda essa fragilidade, ela tá com medo, ela tá com um trauma muito grande, e ainda tem toda a questão materna dela com a menininha Newt, né. Então, o Newt. Tem toda essa questão dela com a menina materna, que é muito legal, que traça-se um paralelo entre ela e a Rainha Alien, né, no segundo filme. E no primeiro, até porque não, né, dá pra traçar um paralelo legal entre a Ripley e o xenomorfo original, né? Um paralelo que é uma criatura totalmente instintiva, sobrevivendo ali como pode. E a Ripley é forçada a seguir os seus instintos para sobreviver ali naquela situação, porque sua lógica comum não dá dentro com o xenomorfo. Então, assim, eu acho difícil até considerar duas abordagens diferentes para o mesmo personagem. Assim, eu acho que é uma só grande abordagem que funciona nesses dois filmes, então realmente aqui não tem um que seja melhor. A Ripley funciona muito bem nos dois filmes e de um pro outro é uma evolução muito natural, principalmente depois do trauma dela de ficar 57 anos congelada. Verdadeiramente muito bom mesmo o que fazem com a Ripley aqui. É uma personagem incrível, né? No hall das personagens mais bravas do cinema, essa mulher. Agora a gente vai para outro ponto que é bem inquestionável. As cenas de ação. Ação, entre aspas, né? Porque o primeiro filme não tem cenas de ação, é mais um slasher, um terrorzão, então as mortes são meio hit kill, quando não são fora de câmera, né? Como a do Dallas, por exemplo, que é uma cena tensíssima, mas é uma cena mais de terror. E com jumpscare muito bem feito, diga-se de passagem, né? Cineastas atuais, né, modernos, aprendam com esse jumpscare de Alien, que é muito melhor que qualquer porcaria que vocês têm feito ultimamente. Já o segundo filme, Alien, era mais ação mesmo, né? O bicho vem, bater, tiro pra lá, bomba pra cá, e o caramba. Mas realmente, o que faz a minha opinião, e a opinião, acho, creio que da maioria, né? Ser em favor do segundo filme, de Aliens, o Resgate, é que de fato o efeito, o dublê, são dublês em ambos os filmes, se eu não estou enganado, né? Usando
trastes, né, pra fazer os xenomorfos. Os movimentos são muito mais fluidos no segundo filme. O primeiro é meio travadão, assim, meio... Eu sou o xenomorfo, ele faz aquilo. Meu Deus. Só besteira. No segundo, mais fluido, então eles estão lá fazendo movimentos, correndo e pulando, fazendo as coisas de forma mais ágil e tal. Por isso, realmente aqui não tem nem muita discussão. As cenas de ação do segundo filme são superiores, as cenas não vou dizer cenas de ação, as cenas com os xenomorfos. E realmente a qualidade do efeito melhorou, é bem questionável, realmente, bem questionável. Dito tudo isso, se a ação, né, movimentação do alien é melhor no segundo, no primeiro a construção, né, a progressão da história é realmente muito melhor. Muito pela novidade também, pelo mistério inteiro, né? O primeiro filme ele poderia ter ficado só no facehugger e você já acharia um negócio bizarro. Mas é muito louco você parar pra pensar que naquela época ninguém teria noção de um ciclo de vida tão complexo quanto o do xenomorfo. Um ovo, sai um parasita que injeta um embrião num hospedeiro, mantém ele vivo, esse parasita morre, o embrião se desenvolve, sai de dentro do hospedeiro, né, pelo peito e consegue se alimentar, né, crescer e ir até a vida adulta vendo aquilo, né? E que ainda vai ser diferente pra cada hospedeiro, mas isso aí mais pra frente. Alien 3, Papo de Alien 3, esquece tudo daqui. Cara, era complexo, então era muito louco. Você pensava, não, mas esse negócio na cara do Kenny, não, mas esse negócio que saiu do peito do Kenny, não, mas esse bicho é enorme. Então é um ponto de tensão em cima do outro. No segundo filme, como você já sabe, o que a ameaça, você tem aqui um pouco daquelas famosas síndrome do mais e maior. Repetir o que foi feito no primeiro filme, só que mais e maior. Mais aliens e uma rainha alien gigante. Isso é ruim? Não, porque o James Cameron fez muito bem, introduzindo aqui a história da colmeia, né? Não a história, mas introduzindo o conceito da colmeia, né? E de ter uma rainha que põe os ovos e tal. E é incrível, é simplesmente incrível. Mas realmente a progressão e a tensão, muito também pela novidade, pelo gênero, né, que está mais preocupado em de fato estabelecer uma tensão e uma crescente na história, o primeiro filme acho que faz melhor. Embora o segundo também faça um crescente na história, mas tem um aspecto ali mais de ação e até um aspecto um pouco mais dramático quando começa toda aquela questão da relação de mãe e filha entre a Ripley e a Newt. Shush! Shush! Chega! E, claro, o paralelo, que é muito mais forte aqui, da Ripley com a rainha alien. E falando em rainha alien, eu preciso comentar que coisa incrível. Que coisa incrível é aquele bicho. Cara, que ideia genial. Que realização fantástica, efeito prático, né? Não vou ficar aqui mergulhando muito em curiosidade, mas era uma galera pra operar, né? Tinha um bicho tamanho gigantesco no set, tamanho real, né? Ali do bicho, era, sei lá, quase 20 candangos pra operar aquele troço, era um negócio absurdo, assim. E junto com a Rainha Alien eu tenho que falar sobre os efeitos visuais de ambos os filmes, né? Que até hoje se saem muito bem, mesmo frente a uma tecnologia bizarra que existe hoje em dia comparado com a época. No geral, mesmo as partes que tem inserção ali de chroma key, né, e tal, funciona muito bem. Acho que se você não for implicante pra cacete, chato. É mesmo, é? Sommelier de efeito especial, cara, chato. Você vai levar numa boa, assim. É óbvio que é datado, mas excelente, excelente. Tudo que é digital, né, mais digital é datado. O que é prático funciona muito, muito bem hoje. Aprendam cineastas modernos, usem um pouco mais de efeito prático, sem enfiar tanto CGI no negócio. O fim dos efeitos práticos é legal. Dá trabalho, mas é legal. Não data tanto o seu filme assim. Então, realmente, efeitos muito bons, mas eu vou dar um destaque aqui pra Rainha Alien, que é um negócio de maluco, tá? De maluco. Que efeito incrível, cara. Preciso falar agora sobre as sequências finais. Ambas são bem parecidas, tem a questão ali da autodestruição, né? Bom, o primeiro filme é a autodestruição, né? A Ripley e os sobreviventes ali bolam um plano de destruir a nave com o alien dentro. Enquanto no segundo é só questão de que a colônia é basicamente um reator nuclear gigante e tá tudo muito instável por conta dos acontecimentos e vai explodir. Então essa questão da correria ali, né, uma instalação prestes a se autodestruir, é bem parecida. Só que aí é que entra a doideira. No primeiro filme a gente tem um momento de falso alívio. A Ripley consegue ir pro pod de fuga e quando ela tá se preparando para ir dormir lá, né, só de camiseta, só de calcinha, aquela bunda reta da Sigourney Weaver, tadinha. Gosto muito dela, mas olha que coisa. Cara, o que eu tô dizendo? Meu Deus do céu. Quando ela vai tentar se colocar em hipersônia pra ir embora, o alien tava lá escondido, então é um susto. E ela ali consegue bolar ali uma arapuca e jogar o bicho pra fora. Tenta entrar de novo na nave pela turbina, ela liga a turbina e arrebenta o bicho. E valeu o abraço ali, num momento bem tenso, ela
cantando ali uma musiquinha, tudo. Não, é bizarro, tensíssimo. Já no segundo filme a gente tem aquela cena icônica da Ripley, né, fazendo um callback com o começo do filme, quando ela empilha pilota uma empilhadeira, né, uma humanoide assim, ela usa a mesma empilhadeira fugindo ali na nave pra salvar a Newt da Rainha Águia. Você dá um mexo no meu computador, o gato, sai daí. Tipo, meio igual a Rainha Águia. Não tem o que dizer. A luta é icônica. A fala, né, da Ripley, sai de perto dela, sua vadia, eu não sei como é que como é que ficou em português, eu não assisti esse filme dublado há muito tempo. Saia de perto dela, sua besta! Tem algumas coisinhas de filmes muito antigos de dublagem, porque a dublagem antigamente era meio doida, com censuras e tal. Mas é uma cena icônica, uma cena de luta incrível e pra mim é bem mais memorável do que a do primeiro filme, porque pô, a pancadaria ali é filé. O final também é um pouco tanto quanto parecido, né? Que ela joga a rainha pela escotilha, tem uma tensão de que ela quase vai junto ali, mas no fim das contas ela consegue fazer a rainha escapar e ir pro espaço e morra pra lá, essa desgraça desse bicho. Cara, que clímax muito bom. A única parada que eu posso reclamar é que a rainha parte ao meio meu Mano Bishop, e meu Mano Bishop é um androide incrível. Eu gosto muito do meu Mano Bishop. Sacanagem. E falando em sintéticos, como não falar do plot twist do Ash no primeiro filme, hein? Nossa, aquilo ali, poxa, eu vi esse filme pela primeira vez quando eu era criança. Talvez eu tivesse uns 8 anos, 7, não sei. Mas eu fiquei maluco, como assim? O cara é um robô, o cara ficou doido do nada. E você revendo o filme depois começa a ver, né? Tem sinais de que ele é meio estranho, todo mundo dormindo na criogenia, um bracinho aqui, bem orgânico, ele dormindo todo duro, assim, né? Braço pra baixo, assim, ele fazendo os exercícios dele assim, meio esquisito, meio maluco. Ele é tudo estranho, né? O jeito que ele fala e tal. Você pensa que, não, é só o estereótipo do nerdzão da ciência, mas não. Ele é um robô. O Bishop, ele já fica mais, desde o começo, né? Óbvio que ele é um robô, é bem demonstrado isso. A Ripley fica até bem aversa aí no começo, e é legal que depois ela meio que supera isso no final, que é quando a rainha arrebenta no Bishop. Mas enfim, isso aqui é pra falar sobre como esse plot twist do Ash é muito... Meu Deus, cara, como é que eu vou decidir isso? Os dois filmes são muito bons. Meu Deus. Ô, Anastácia, o que eu faço, Anastácia? O que eu faço? Eu vou ter que me virar pra decidir. Bom, acho que a hora é agora. Eu falei sobre os dois filmes, reassisti os dois ontem, antes de gravar esse vídeo, e é muito difícil dizer qual dos dois é o melhor. Antes de eu dar minha opinião aqui, deixe a sua nos comentários, porque realmente é uma tarefa dificílima. Eu acho que não tem uma resposta certa pra isso, mas a gente faz. Comenta aí se você está gostando do vídeo até agora, deixa o gostei, me ajuda aí a manter o canal funcionando. E agora, sem mais enrolações, o melhor filme entre Alien, o Oitavo Passageiro, e Aliens, o Resgate é... Eu estou fugindo disso até o presente momento, mas eu vou dizer que é Aliens, o Resgate. Eu digo por quê? Porque enquanto o primeiro filme cria o xenomorfo, apresenta ele de forma magistral, o segundo filme expande ele de uma forma natural que entrou realmente para a história, assim, na cultura pop. Depois disso daí, até em crossover com o Predador, tem todos os conceitos da rainha Alien, depois é expandida essa ideia de colmeia com os pretorianos, o rei, a imperatriz e outras castas de xenomorfos, e variações quando ele injeta, fecunda, sei lá. Quando o facehugger ataca outros seres, né? Quadrúpedes, como tem no terceiro filme, com o cachorro ou o boi, depende da versão, mas aí a gente tá entrando em outras loucuras. Cara, eu acho que o trabalho do James Cameron aqui foi primoroso, em cima do que o Ridley Scott também, de forma primorosa, estabeleceu antes. Eu tenho meus problemas com o James Cameron, sendo eles Avatar 1, 2 e 3, são meus problemas com o James Cameron, mas dito isso, o cara é um excelente diretor, conseguiu tirar de letra esse filme aqui, e ele vai ser o vencedor de hoje. Então, meus parabéns. Aliens, o Resgate. Concorda comigo? Não concorda comigo? De novo, comenta aí embaixo, dê os seus motivos, me critique, qualquer coisa, mas engaje aí, claro, dê o seu gostei. Mas eu não gostei do vídeo, então dá um não gostei também aí, ô criatura, mas faça, engaje o vídeo aí, me ajuda, para eu poder colocar o canal nos trilhos aí e manter tudo funcionando. Gente, é isso, valeu, muito obrigado e beijo de mim. Valeu. Gostou do vídeo? Comenta aí o que você mais gostou. Não gostou do vídeo? Comenta aí o que você não gostou. Diga o que eu posso melhorar. Me ajude a tornar o Duelos de Filmes um canal cada vez melhor. Não gostou? Não quer me dizer o que você achou ruim e não quer me ajudar a melhorar? Me xingue nos comentários. O que importa é o seu engajamento. Engaje, isso é muito importante para o projeto. E, por fim, se inscreva no canal e clique nesse outro vídeo aí que está na tela para que você não saia do canal e continue aqui com os nossos confrontos entre filmes. Ora bons, ora nem tanto. A gente vai vendo.